Olá, estudantes da segunda série do ensino médio, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso componente Processos Químicos e a Fertilidade do Solo. Eu sou a professora Sumaia e estou aqui agora, neste momento, com a Bianca. Olá, Bianca, tudo bem com você? Bom, para deixar aí vocês já bem informados, nessa aulinha que nós vamos dar hoje, ela entra em consonância com o assunto que a gente vai deixar aí embaixo para vocês verem, aparecendo agora, sobre CMSP na educação antirracista. Então, a gente está deixando aí o QR Code, o endereço para vocês participarem. São aulas aí que vêm para dar apoio e suporte aí para esse processo, tá certo? Então, se liga aí, depois dá uma olhadinha lá pra gente. E essa aula também vai estar lá, tá certo? E antes de mais nada também, quero falar que essa aula especial que a gente está fazendo aqui para o nosso componente de hoje, eu não estou sozinha. Estou extremamente bem acompanhada pela maravilhosa professora e amiga, tá certo? Fabiana! Aê, palmas! Ai, arrasou. Gosto assim, quando você é bem recepcionada, né? O dia já começa melhor. E é sobre isso, estamos aqui, continuando as nossas discussões, só que dessa vez em outro componente, né? Porque eu tenho discussões com eles, mas é sobre outra coisa. Não, mas tá certo. A ideia aqui de trazer a professora Fabiana, porque justamente na unidade curricular anterior, ela falou muito sobre esse assunto que nós vamos trabalhar hoje na nossa aula. Olha, eu já dando spoiler. Seu componente era aspectos socioculturais Da alimentação. Da alimentação. Ó, já falei. Alimentação é algo que a gente está falando bastante aqui, porque a gente está falando do solo, né? Processos químicos e a fertilidade do solo, que é o nosso componente, e a gente vai falar um pouquinho sobre essas questões, esses aspectos socioculturais em paralelo com a área da ciência exata, química, beleza? Bom, galerinha, então para começar esquentando a nossa aulinha, né, com essa professora maravilhosa que é tão agitada quanto eu aqui, imagina como vai ser a nossa aula, não esqueçam então aí, vamos lá, momento que nós estamos, nossa atividade aparecendo aí para vocês na telinha, atividade 3, aula 7, a cultura do solo nas práticas sociais. O nosso aprofundamento, a cultura do solo, do campo à cidade. Unidade curricular 2, ação humana e suas consequências. E, claro, o nosso componente que já foi falado aí dessa unidade curricular 2, beleza? Bom, então, orientações. Pega lá o seu diário de bordo, tá certo? Anote aí a data dessa aula que você está assistindo. O nosso tema da aula, que eu já falei, informações importantes que estão duplicadas justamente porque elas vão ser super importantes aí para as práticas que vocês vão fazer. É importante, gente. É tão importante que a gente tem que relembrar. É importante relembrar que é importante. Isso. Aí o recado. E não esqueçam de avaliar depois a nossa aulinha também pelo QR Code, tá certo? Que vai aparecer no final da aula. Então, vamos começar a aquecer aí. Quais são os momentos que nós estamos? Então, nas nossas atividades, dentro desses 3 momentos, estamos na sistematização. Pois é, essa é a sistematização que eu trouxe para vocês aí, para a gente trabalhar dentro do encerramento dessa atividade, porque a próxima aulinha vai ser já da atividade 4, beleza? Então, aí aparecendo para vocês também, nós temos as habilidades da formação geral básica e depois a dos eixos estruturantes aí aparecendo para vocês, beleza? Bom, e a nossa aula e o nosso percurso, então a gente falou lá sobre crescimento populacional, demanda, revolução industrial e revolução verde, depois falamos sobre fertilizantes aí nas normas técnicas, depois falamos um pouquinho da química em si, introduzindo equilíbrio, Le Chatelier, alterando o equilíbrio, depois equilíbrio ácido e base do solo, pH e os seus efeitos no solo, e agora a gente vai falar sobre a cultura e o solo, tá certo? Então, qual é o objetivo dessa aula? O objetivo dessa aula é entender como as transformações do alimento cru provido pela agricultura podem também ser uma prática de inculturação no ensino de ciências da natureza, tá certo? Então, essa é a ideia dessa transformação, porque quando a gente transforma o alimento, né, a gente está fazendo transformações químicas dentro desse processo também, né? Sim. Então, como que essas transformações químicas levaram a práticas sociais
né? Se a gente for ver, acho que lá desde o, sei lá, se a gente for falar da época do homem primitivo, acho que posso falar assim, né? Então, sim, o homem primitivo, ele comia carne crua, certo? Porque é a caça. Quando a gente fala até antes do Homo sapiens, já existia essa questão da caça, né? Tipo, a divisão de função, normalmente, de quem era designado para caça, quem era designado para coleta. Então, já a busca de alimentos, ela já passava por uma prática social. Então, você já tinha divisões ali de tarefas, isso é importante, né? E dentro dessas divisões de tarefas, depois tinha um momento que todo mundo provavelmente ia comer, né? Então, a comida gera aí um resultado na prática social. Quando veio o advento do fogo, né, eles conseguiram tanto manipular como também manipular o fogo primeiro, né, certo? Depois a produção do próprio fogo, porque foram etapas, certo? Então, dentro desse processo, você começou a ter o quê? Uma transformação química desse alimento, porque ele vai ser transformado aí por ação do calor, tá certo? E dentro dessa transformação mudaram também processos digestórios nesse processo alimentício, né? Tanto é que hoje, para a gente digerir comida crua, há pessoas que comem processos diferentes, né, no nosso corpo que muitas vezes não estão tão adaptados para absorver tudo que precisa. Né? Então, porque de lá para cá, a gente já sofreu várias transformações biológicas, modificações não tão grandes, talvez. E assim, de modificações simples a modificações muito grandes. Por exemplo, você tem modificações simples, que é, por exemplo, aquela história de, fui para Bahia, comi dendê, passei mal como se não houvesse amanhã. Seu corpo não está acostumado com esse tipo de alimento. Né? Fui para a Índia, Nossa Senhora, nunca tive dor de barriga tão grande nessa vida com esse curry. São modificações pequenas, são pessoas que já estão habituadas. Igual, por exemplo, pimenta. Né? Por exemplo, no México, em outros países, você tem a presença muito grande de pimenta. Nem todos os estados brasileiros a pimenta é algo tão presente. Por exemplo, São Paulo, a gente não é tão acostumado a comer pimenta. Então, você já sente a diferença. Mas eles viram na unidade passada... Eu não vou me estender porque vocês assistam a aula de novo. Fazer meu publi, né, meninas? Mas, assim, você tem, por exemplo, inuites. Inuites, eles comem carne crua, eles têm muita dificuldade em manter fogo, tal, por causa do gelo. E eles, por exemplo, não têm a presença de alimentos, de vegetais, tal. Hoje, sim, obviamente, globalização, desenvolvimento, tá. Mas quando você olha a história do povo inuit, por morar no gelo, eles, por exemplo, não têm a presença de legumes e vegetais, o que, para indígenas brasileiros, cara, é base da alimentação. Então, é muito diferente, vamos dizer, o aspecto social tem um peso no biológico que também tem um peso no social. Tipo, é um ciclo quase, vamos pensar assim. É verdade, nossa, pensando dessa forma, realmente, né? Você pode explicar por que a dieta de certos povos são diferentes, ou até dentro do próprio país, por exemplo, por que as dietas são diferenciadas para muitas regiões por conta do que é proporcionado naquela região e as pessoas se acostumam a comer, né? Você falou de pimenta, vou contar uma coisa que aconteceu comigo alguns anos atrás, né? Foi engraçado. Você falou que a paulista não está muito acostumada a comer pimenta, mas a pimenta do reino talvez que esteja entrando. A pimenta vermelha assim, né? Aquelas pimentas mais picantes. E eu fui ao cinema no Rio de Janeiro e eu lembro que eu cheguei pipoca com cinema, né? Eu fui pegar pipoca e aí eu fui lá no snack bar, né? Que é o lugar onde geralmente você pega o sal, pega as coisas ali. E eu fui procurar e eu tô lá procurando a pimenta, né? Porque o sal já estava na pipoca o suficiente. Cadê a pimenta? Aí eu falei, moço, tem pimenta? A gente não trabalha com pimenta assim, aqui. Aí eu olhei para a cadeira, fiz uma cara dele, paulista, né? Aí eu falei, então eu não sei se é um hábito nosso, mas eu já lembro de aluno falar que já colocou vinagre na pipoca, nossa, gente, então quando começa assim eu falo, nossa, né? Mas enfim, só para falar de costumes, e aí algumas pessoas identificam você pela região. E assim, em parte é costume, mas em parte também é um processo biológico, né? Claro, não estamos dizendo sobre tempero simples, aí é costume. Mas eu lembro... Vamos contar a história de família! Adoro! Vamos lá, não vamos citar nomes, né, meninas? Não queremos processo. Mas tinha um... mano, aqueles parentes agregados do parente e tal. E aí ele foi trabalhar no México. Eu falei, mano, eu gosto de comida mexicana. A pessoa come taco na feirinha de rua.
E aí ele, não, gosto de comida mexicana, vai ser estouro. Ele comeu pimenta, acho que, sei lá, nos primeiros dias ele comeu comida mexicana tradicional. No, sei lá, quarto, quinto dia ele tava no hospital. Porque ele não tinha, tipo, o corpo dele não tava preparado pra quantidade de pimenta. De pimenta. Tipo, mano, inflamou tudo e tal. E aí foi o que eles falaram, não, a gente é habituado desde criança, tipo, o nosso corpo vai se adaptando a esse processo. Aí a pessoa vai fazer tudo em 2, 3 dias ali, tudo de uma vez. Você quer virar mexicana, intensivão agora. Não é assim que funciona. Então, assim, parte também a ser processo biológico, porque, obviamente, você vai comendo, os nutrientes, tudo que você vai consumindo tem um peso. É só a gente ver que, por exemplo, na Ásia, a gente tem os países com maior índice de longevidade. E são países que, justamente, têm culinária tradicional, né? Tanto que tem alguns lugares no mundo que fast food não dá certo. Verdade. Não dá certo. Tipo, eles vão à falência porque ninguém come. Então, a maneira com que a gente se alimenta tem um peso muito grande no biológico. Só que a maneira com que a gente se alimenta também é cultural. Sim, concordo. Porque é o que está provido ali naquela região e como você se acostuma a alimentar, né? Da forma, o preparo, as pessoas que estão ali reunidas, né? Depois tem a questão do trabalho, quando você trabalha, o seu grupo também, então acaba virando essa questão cultural e social e cultural, né? Sociocultural aí, ó. Sociocultural. Né? Tudo a ver. Bom, para a aula de hoje, então, gente, a gente já falou sobre a importância do solo, a gente vai retomar a cultura do solo, então a questão da agricultura nessa importância, a cultura no solo, quando a gente fala da aculturação, esse processo, e a cultura e o solo quando a gente fala nas práticas sociais, para a aula de hoje. Bom, começando pela importância do solo, e é algo que a gente já vem estudando aí no nosso aprofundamento. A gente sabe que os solos são importantes, pois eles são um recurso natural não renovável. Então, é o local também onde a gente vive, ou seja, onde a gente se locomove, é o habitat para vários seres vivos, né? Então, a gente, vocês já viram aí? Que fique claro. Isso, a gente está se incluindo, seres vivos nós, né? A gente está falando de não só os animais que precisam andar, as aves precisam pousar em algum lugar, né, gente? Então, precisam pousar, precisa de alguma fixação, nesse caso, as árvores, as plantas ou o próprio solo, tá certo? Então, se a gente for pensar, o solo é muito importante, né? A terra nesse sentido e o solo para prover para que os nutrientes para esses seres vivos, além da fauna edáfica que vocês estão vendo também no aprofundamento aí com a professora Priscila. Então, a gente tem ali milhares de micro-organismos, de seres vivos, insetos, entre outros, que são importantes ali para que nutrem e ajudam, inclusive, a planta a obter nutrientes do solo, né? Porque talvez disponível assim são algumas que consigam captar até mesmo da atmosfera, mas outras não. Então, elas precisam desses micro-organismos ali que vão fazer, né, essas bactérias, que vão fazer justamente essa transição para que ela possa absorver o nutriente correto. Continuando, então, aí, a gente sabe, então, dos seres vivos, vertebrados, invertebrados, fungos, bactérias e os vegetais, né? Claro, a gente não pode esquecer dos produtores, porque é dele que vem o nosso alimento. Se não é o nosso alimento direto, é indireto, porque já falamos, né? Em outros lugares, quando a gente come carne, esses animais, né, que nos provém da carne, comem cereais, comem, né, os produtores. Diante disso, a gente pode pensar justamente na relação da importância de cada cultura. Então, que a gente desenvolve no solo, beneficiando-se, portanto, de diversas formas, em especial da agricultura. Então, falando agora da agricultura, se a gente pensar nessa importância, o solo é muito importante para nós, seres humanos, porque é de onde provém a nossa alimentação. Tá? Então, a agricultura é o fator principal aí pelo qual o ser humano acabou criando uma intimidade maior com o solo. Pensando em valorizar, né, essa relação com a finalidade que nos dias atuais a gente tem de
aumentar essa produtividade agrícola para justamente alimentar as pessoas, né? Porque a gente falou recentemente aí, no aprofundamento, inclusive apresentado pela professora Fabiana, 8 bilhões. Atingimos essa casa aí Dia 15 de população. Ou 14 agora, desse mês, a gente atingiu 8 milhões de pessoas, bilhões no caso, né? Então, quando a gente fala dessa intimidade com o solo, a gente está falando em prover alimentação para todos esses 8 bilhões de pessoas. São muitas pessoas, então isso não pode deixar de agravar. E aí, galerinha, o que a gente tem mais aí? Se a gente pensar nessa intimidade, é justamente para aumentar essa produtividade e o tipo de cultivo, né, que vai sendo agregado a cada local. Depende justamente dessa intimidade que se tem com o solo. Bom, então o que eu quero dizer com isso? Cada cultura, que nem a gente está falando, tem uma forma de tratar o solo. E eu diria até uma questão de respeito para com ele. Então, se você for ver aqui tradições culturais, é um respeito que você tem aí com a ideia aí da mãe terra, se a gente for pensar. Existem até rituais de cultivo, assim, tipo... Hoje, é claro, quando a gente fala sobre, sei lá, grandes fazendas, não. Mas existem várias culturas que têm esse processo de fazer rituais mesmo, né, cerimônias ritualísticas para o solo, para agradecer o solo e tudo mais. Então, e a gente vê, tipo, igual filme, que tem a dança da chuva, tá ligado? Tudo bem, gente, isso aí é invenção de Hollywood, não é bem assim que funciona. Mas você tem rituais, normalmente você tem deuses, você tem figuras mitológicas ou religiosas que são vinculadas justamente ao solo, né? A importância que o solo tem. Então, por isso que a gente está falando, esse aspecto cultural de cultivo, né, acho que ser grato no sentido de que o que a terra está provendo e cuidar dela também para que ela continue dentro desse processo aí, provendo todos os nutrientes para o alimento, para que esses nutrientes também possam vir fazer parte da nossa alimentação, né? Mas se a gente fizer pesquisas, a gente vai ver que é o que a gente estava falando na sua aula, que o déficit de nutrientes, muitas vezes, do solo está acabando. Então, você pode ter um solo, mas um solo pouco nutritivo. E aí, o que acontece é que você precisa fazer aquele enriquecimento nos alimentos. Aí você tem, hoje, na nossa época, a gente comia de tudo e não tinha nada de suplementação. Mas hoje você vem... Gente, eu comia biscoito, onde que em biscoito na vida ia ter vitamina? Quando eu era criança. Hoje tem vitamina para tudo. Tem aquela farinha enriquecida com não sei das ácido quantas. Fólico e não sei o quê. Ferro, tal. Realmente, tipo, cada vez mais a gente precisa de suplementação. Exato. Bom, e aí partindo dessa intimidade com o solo, temos então a cultura ali apresentada, que é a forma, né, que se dá esse processo, em que o domínio simbólico dessas técnicas traz justamente o conhecimento ofertado pelos povos originários ou trazidos também pelos povos que vieram, como, por exemplo, os africanos. Quando eu falo povos originários, estou falando dos índios aqui no nosso próprio país, claro. E eu estou falando dos africanos que foram trazidos para cá, né? Trazidos e misturando, então, a cultura dos próprios colonos que vieram para colonizar. Então, tudo isso, essa mistura de culturas, né, fez com que eu acredito que a alimentação pudesse ficar até mais enriquecida e diferenciada. Tem muitos alimentos que não são brasileiros, que a gente planta aqui, a gente consome no nosso dia a dia, mas não são originalmente nossos. Da mesma maneira que ao redor do mundo existe esse mesmo processo. Porque junto com esses povos que vieram, e aí sejam eles colonizadores ou sejam eles, por exemplo, pessoas escravizadas, né? Aí dá pra gente até expandir um pouco sobre esse processo de escravização, mas como a gente está falando do Brasil, vamos ficar com os povos africanos. Eles vão trazer os conhecimentos, mas vão trazer sementes, né? Vão trazer, por exemplo, os portugueses. Vocês acham que eles queriam ficar sem os quitutes dele? Não queria ficar sem quitute. Eles trouxeram as coisas para plantar os quitutes aqui, entendeu? Então, você tem muito esse processo de que o mundo, a gente só tem os cultivos e a maneira com que ele é organizado hoje porque houve esse intercâmbio. Senão, talvez existisse, ainda existe, mas talvez existissem ainda mais alimentos que a gente nunca ouviu falar.
Já existe, por exemplo, a pitaia ou a dragon fruits, né? É uma coisa que tem surgido agora. Eu não lembro de ver isso quando eu era criança. Não, nem eu. E olha que o fruta exótica eu já comi. A minha era aquela fruta que a gente chamava que era fruta do conde, que deve ter um contexto para esse nome, né? Mas é que é a pinha, né? Nossa, adoro. Então, é um intercâmbio cultural, tipo, não é algo que a gente, vamos dizer, talvez tivesse, se não tivesse esse intercâmbio cultural. Sim. Então, querendo ou não, hoje o mundo tem essa configuração também por causa que uma das maiores trocas que a gente teve foi a de alimentos. Exato. E, bom, e aí falando um pouco disso, voltando ali para as nossas apresentações, quando a gente fala dentro dessa forma, né, a gente tem aí, partindo da cultura e agora indo para o cultivo, né, do solo. A gente tem uma interculturalidade que é justamente isso que a gente trouxe para vocês, que vem dos antepassados e que se reflete nos espaços de preparos da refeição, que deu origem, então, às características da nossa cozinha, tal qual a conhecemos hoje, também apreciada por estrangeiros. Então, muitas pessoas que vêm para o Brasil admiram muito a nossa culinária, né? Diferenciada. Brigadeiro mesmo não é todo o país que conhece. Coxinha, gente, coxinha, né? Falando de spoiler familiar aí, né? Mas não é uma família próxima, é dos familiares, né? Tem gente que começou a ganhar vida em país estrangeiro vendendo coxinha porque não tinha nesses países. E coxinha pra gente é algo, sei lá, básico, né? Enfim. Mas continuando, então, a questão dessa alimentação, além de trazer uma condição essencial para a manutenção da vida, guarda também um ato simbólico. Então, esse processo de cultivar o solo e as práticas sociais tanto do cultivo e da alimentação, ela leva justamente a essa manutenção da vida, e torna esse ato simbólico, social e cultural, onde a gente inclui aí nas regras do nosso comer, os nossos hábitos, né, de comer com colegas, a forma de comer. Às vezes você vai lá, eu quero comer hoje sentado, né? Então a gente vai comer uma pizza, pede pizza, tá lá, vamos assistir filme, uma sessão de filme em casa, ninguém senta, né? Vai comer pizza e assistir filme, senta e vai comer, vai discutindo sobre o filme, pau. Fiz muito isso. Quando a gente olha para isso, é importante a gente entender que, assim, a gente tem muitos rituais com a alimentação. Mas não é não são dois, a gente tem 300 rituais com alimentação. Na verdade, boa parte dos nossos rituais são vinculados à alimentação. Primeiro, ritual social. Mano, você quer encontrar alguém? Vamos tomar um café, vamos comer uma pizza, vamos no restaurante, passa aqui em casa, a gente faz alguma coisa. Sempre está vinculado à comida. Segundo, práticas de fé. Eu estou incluindo fé porque aí pode ser religião, pode ser outro tipo de prática. Você tem um aspecto alimentar, né? E o alimento não precisa ser comida sólida. Você tem bebidas, você tem uso de líquidos, você tem alimentos ritualísticos tanto para ingerir, tá? Você tem, por exemplo, a hóstia. A hóstia, ela é uma representação, mas ela é um alimento, não tem como dizer que não é, que você ingere, como o vinho, né, no ritual. Quando você fala, por exemplo, vamos trazer aí para os povos africanos. Quando você pega as nossas religiões de matriz africana, você tem a comida não só como um elemento que você ingere essa comida, mas você também tem a comida como um elemento ritualístico, que você oferta essa comida. Então, na verdade, se a gente for olhar, todas as nossas relações, querendo ou não, elas vão se ligar por esse fator. É muito importante pra gente, entendeu? Quando você fala sobre tradição de família, é a receita da avó, entendeu? Quando você fala sobre essas coisas, o que te lembra a infância? É um doce, é um prato que alguém fazia. Festa de família. Mano, é aniversário. Por quê? Junta pra comer bolo. É Natal. Mesmo que você não seja religioso. A gente tá falando do Natal enquanto festa religiosa, o Natal como prática. É pra comer ceia. Ano Novo é pra comer ceia. Então, assim, a gente
a nossa vida em sociedade simbólica, ela está muito atrelada à alimentação. Exatamente. Então, pensando novamente no papel da alimentação, faz-se necessário a gente sempre lembrar, por meio das atividades escolares, a valorização dessas histórias, essas histórias e culturas que a gente está falando aqui, né? Afinal de contas, elas trouxeram bagagem que enriqueceram a nossa cozinha, em especial, né, para essa aula que a gente está falando, então, das culturas africanas. Então, de acordo com Quirino, a cultura africana deu várias contribuições para hábitos alimentares do português colonial. Então, a gente tem aí as iguarias, que o português fazia do azeite de oliva, o africano trouxe o quê? A eficácia do azeite de dendê e do cheiro, né? Do azeite de cheiro. A frigideira era preparada com o bacalhau pisado no azeite doce, tá certo? Banha de porco e ovos batidos. O africano melhorou essa alimentação, esse prato, trazendo e adicionando, então, o leite de coco, para tornar justamente o prato mais saboroso, o que é incontestável para quem já experimentou. Então, não era tudo ainda, né? Substituía-se também o bacalhau por peixe assado pela amêndoa de castanha verde, ou do cajueiro, pelo broto, de onde parte também as palmas mais tenras dos dendezeiros ou de carnaúba, tá certo? Então, aí a gente trouxe aí um excerto, né, de justamente essa prática de modificação, justamente realizada por, às vezes, ser talvez mais caro, né, e tá ali ofertado, vamos usar esse que é o que a gente tem. E aí traz aquele nossa, gente, porque você cozinhar peixe, colocar leite de coco, não tem coisa igual. Você sente o cheiro, a cremosidade. Nossa, é muito bom. Dendê, nossa, tanto é azeite de cheiro, né? Então, olha só quantas coisas aí que são importantes para a gente estudar também. Bom, continuando então esse processo, de acordo com o Felipe, algumas fontes alegam justamente que os africanos e seus descendentes que atuavam com a força de trabalho na lavoura no século XVIII tinham uma alimentação à base de grãos, como feijão, milho, acrescidos de farinha de mandioca ou de milho e mais temperos, de fragmentos de carne, quando estes eram cedidos pelos moradores das casas grandes. E aí a gente tem algo muito parecido, né, com o que a gente tem hoje na feijoada. Não falando que a feijoada é um prato em si africano, mas falando que dessas misturas, né, muitas podem ter se consolidado dessa forma, beleza? Bom, e ainda, né, partindo da cultura afro-brasileira agora e da aculturação da alimentação, trouxe uma riqueza para a culinária brasileira que pode se construir, então, atividades que a gente trabalhe essa alimentação como prática social, reconhecendo essa importância no processo de construção da alimentação para o nosso país, tá certo? E dar, sim, a importância ao que muitas vezes é esquecido, infelizmente. Então, vamos falar dessa incorporação da cultura africana em nossa alimentação sob a ótica da química. Então, a gente vai falar sobre os nutrientes, por exemplo, presentes no feijão, tá certo? Então, a gente tem uma tabela aí que mostra justamente a quantidade de proteínas que tem no feijão cru, tá? E que é um alimento extremamente proteico. E aí a gente pode trabalhar, por exemplo, a biologia, a química, trazendo a ciência também para essa área da prática social e cultural. Então, a gente vai das ciências humanas para ciências da natureza. Olha que interessante. Justamente uma mesclada. Então, algo que muitas vezes a gente acha difícil de trazer é pensar na comida, porque a comida também, os elementos químicos que a gente adquire para o nosso corpo, ela provém da alimentação. Então, trazer esse reconhecimento dentro dos pratos, onde a gente vê ali justamente isso, tá? Dou a dica aí para vocês de construir uma tabela nutricional sobre o feijão aí depois para vocês buscarem, tá certo? Então, aí na hora para eles pensarem, tem algumas atividades sobre comidas afro-brasileiras que eu acho importante,
falar sobre os feijões, quais tipos de feijão vocês já experimentaram e qual a relação dos povos originários com o solo, né? E a dos colonos com o solo. Qual é essa relação? Porque são diferentes, né? Se a gente pensar nos povos originários que dependiam de uma forma e os colonos que já tinham uma prática ali na região e trouxeram outras coisas diferentes e tiveram que se acostumar com a comida dos povos originários, porque afinal de contas não trouxeram tanta comida assim, porque passaram vários meses no navio, né? Exato. Então, Pro, quero agradecer a sua vinda aqui, que contribuiu demais com o seu conhecimento, com as suas práticas, principalmente na unidade curricular anterior. Obrigada. Eu que agradeço. Eu vou ser folgada, vou deixar uma dica para vocês. Depois assistam, se vocês conseguirem, um vídeo no YouTube da Gerá Guarani, Mulheres que Abrem Caminhos, em que ela fala justamente sobre a recuperação de sementes e a relação dos povos indígenas com o solo e com a preservação da Mata Atlântica. É isso. Sempre um prazer, a gente se encontra também nas nossas aulas. Vocês são lindos e obrigada, Su, você é sempre maravilhosa. Obrigada a você. Gente, até mais. Ah, não esqueçam de avaliar a aula. Verdade.